Existe um ser extraordinário, um grande mistério da natureza, totalmente diferente de tudo que você conhece. Considerado pelos estudiosos um ser intermediário entre animais e fungos, anunciado como blob, a bolha, porque seu corpo está entre o estado líquido e o estado sólido. O seu corpo pulsa constantemente, como se tivesse um coração, mas ele não tem nenhum órgão. Se ele for cortado ao meio, ele se regenera em poucos minutos. Se ele encontrar outro indivíduo da mesma espécie, ele pode se fundir em um só. Ele tem uma diversidade de 720 sexos. Nesta série de vídeos, vou te mostrar no primeiro as espantosas características desse organismo. Vamos deixar de blá blá blá. Neste caso seria, vamos deixar de blob blob blob? Ah, claro que não. A gente quer conhecer esse organismo e é o que nós vamos ver agora. Eu sou o Ribamar Rocha e você está no canal Ribamar Rocha Ecomor. Pai, que criatura é essa? Um ser humano. Eles têm algum nível de inteligência? Existe controvérsia. Eles destroem o ambiente em que vivem. Ah, como esses humanos são otários, pai. Na Terra, encontramos organismos bem diferentes. Até em uma gota d'água, a gente pode ser surpreendido por uma visão inusitada. A gente observando uma gota d'água ao microscópio, podemos ver esses maravilhosos protozoários azuis. Mesmo em nosso entorno, podemos ser surpreendidos por organismos com comportamento bem inusitado. Esta colônia de cor amarelada, ela se torna invisível quando a gente observa em vista superior. Em vista lateral, ela vai se apresentar com essa coloração amarela. Mas vamos voltar ao nosso organismo. O que é um blob? Essa criatura, ela foi exposta no dia 18 de outubro de 2019 no Zoológico de Paris, como um grande mistério da natureza. O blob recebeu esse nome em menção ao filme americano The Blob, que em português ganhou o título de A Bolha Assassina. Isto porque esse micro-organismo também se constitui em um grande mistério, e pela similaridade de formas, porque o blob também é uma bolha. Pai, a gente pode comer seres humanos? Não, não pode. Não? Por quê, pai? Porque não seria uma comida saudável. Ah, não se preocupe. Ao contrário do filme, esta bolha não representa nenhum perigo para os humanos, nenhum perigo para você. Este ser bem diferente, em exposição no Zoológico de Paris, é um mixomiceto. E este tem o nome científico de Physarum polycephalum. E ele tem ampla distribuição geográfica pelo planeta. Mas o que são mixomicetos?
Mixomicetos são organismos bem antigos na Terra. Há 500 milhões de anos eles já existiam na face da Terra. Mas só em 1792 o cientista francês Linné, que observou, fez os estudos iniciais e os classificou em fungos, porque uma das estruturas reprodutivas deste organismo parece com os esporângios dos fungos. Mas realmente estes organismos são um grande mistério, porque apesar deles se reproduzirem como fungos, eles se comportam como animais. Por exemplo, eles têm movimento próprio, se deslocam no ambiente. Mas não são considerados fungos hoje em dia. E nem tampouco são considerados animais. Seria uma criatura intermediária? Esta classificação dos mixomicetos com base na morfologia durou cerca de uns 200 anos. Mas na década de 1990, com os estudos genéticos, eles foram realocados em novas classes taxonômicas. Eles são considerados protistas no filo Amebozoa. Eles têm parentesco com as amebas. Uma característica bem interessante também que a gente pode observar nesses mixomicetos é que eles têm um impressionante movimento de pulsação. À primeira vista, esta bolha gigante não se movimenta, mas é porque ela se movimenta lentamente, a uma velocidade de 1 a 4 centímetros por hora. Pai, eu briguei com meu amiguinho. Por quê, meu filho? Porque ele disse que eu tenho uma cara de bolha. A bolha tem esse movimento de pulsação. É um fluxo do citoplasma que vai e vem, uma espécie de ciclose, aonde essa pulsação faz com que o mixomiceto tenha movimento e se desloque sobre o substrato. Interessante é que esse movimento de pulsação não é originado num coração, por exemplo, porque os mixomicetos não possuem nenhum órgão nessa fase vegetativa. Então esse movimento se dá por contração do próprio plasma dentro do corpo do plasmodium. E se dá também por outro fator bem interessante. Estes organismos são considerados que vivem entre o estado líquido e o estado sólido. Eles têm o aspecto viscoso, como uma colônia móvel, muito parecida com uma ameba gigante. Daí o nome blob, atribuído pelo pessoal do Parque Zoológico de Paris, porque ele se parece com a bolha do filme de 1958. Curioso é que ele se constitui de uma única célula. Ela inicialmente é microscópica, depois vai crescendo, tem vários núcleos e se desenvolve em uma estrutura que recebe o nome de plasmódium. E essa estrutura é que se constitui o elemento principal da fase vegetativa de crescimento ou assimilativa desse mixomiceto. Essa ameba gigante, o plasmódio, pode ter várias cores. A mais comum é a cor amarela, mas pode ser vermelho, preto ou branco. Curioso é que ele tem ampla distribuição geográfica pelo planeta, ocorrendo
até em desertos há montanhas bem altas. Geralmente eles ocorrem em ambientes bastante úmidos, com muita matéria orgânica em decomposição. Bem característico também é a capacidade que eles possuem de regeneração. Um plasmódio partido ao meio, ele pode se unir novamente, regenerando o indivíduo. Muito curioso isso. Ou então, cada parte pode seguir sua vida independentemente, formando então dois indivíduos distintos. Muito curioso isso. Curioso também é que se dois plasmódios se encontrarem, eles podem se fundir em um só plasmódio. Muito curioso isso. Muitos seres se reúnem em tempo de acasalamento para escolherem os seus parceiros. Mas como será no caso do Blob, que foi anunciado tendo 720 sexos? Pai, eu quero me casar. Pelo amor de Deus, não vá me aparecer aqui com 720 noivas. Foi assim que o Parque Zoológico de Paris anunciou o Blob, que não existiam machos e fêmeas, mas 720 sexos. Mas vamos esclarecer isso agora. Em termos científicos, o sexo se relaciona apenas aos gametas sexuais produzidos. A união de núcleos desses gametas é que se dá a fecundação, e isso é considerado como reprodução sexuada. Não tem nada a ver com o conceito de gênero utilizado pelas pessoas. As células sexuais de uma determinada espécie são produzidas com a finalidade de se fundirem com as células sexuais de outro indivíduo. Normalmente só existem dois tipos de células sexuais, os chamados gametas masculino e feminino. Mas dentro da natureza, essa amplitude pode ser bastante grande, como no caso dos mixomicetos, os blobs, que chegam a ter 720 gametas diferentes. Cada gameta desse vai se unir com outro gameta que tenha complementariedade. Daí, encontrar um parceiro em relação à especificidade do gameta não é nada fácil. Com essas 720 possibilidades, cada gameta só pode se unir ao seu complementar dentro desse universo das 720 variedades de gametas que eles produzem. Ficou curioso sobre mais algum assunto? Podemos produzir um vídeo com a sua curiosidade. Deixe seus comentários. É importante contar com seu apoio. Dê um like, se inscreva em nosso canal, compartilhe nossos vídeos. Tchau!